Quer saber um outro grande problema que, como gestor, você vai encontrar? Por favor, Robert, sacanagem, né? Cada aula que a gente tem, cada encontro, você fala: olha, um grande problema, um novo problema. Como gestor, a gente tem uma visão diferente. E eu brinco que a gente tem mais problemas para solucionar do que a gente tinha antes, né? Porque na verdade é que a gente tem que pensar em todos os tipos de problemas que podem acontecer e já ter uma solução, uma carta na manga, né? De novo, você é gestor, cara. A partir de agora, você é o cara que resolve o problema, que direciona as pessoas. Então é isso mesmo. Cada hora é um grande problema que eu vou falar para vocês. Bom, vamos lá, vamos falar aqui sobre indicadores, né? Falar sobre como que a gente faz esse controle, né? De fato, é um grande problema na obra, porque se você não sabe o que sua equipe está realmente produzindo, o que sua equipe está fazendo, você corre um sério risco aí de ser penalizado, aumentar o seu custo. Porque, ó, imagina só, aonde as pessoas se confundem muito e muitos sofrem, tá? Eu já escutei muita gente falando assim: nossa, o cara trabalhou o dia inteiro, cara, o cara fez um monte de coisa o dia inteiro. Aí você chega pro cara e fala: tá, mas o que que ele produziu? Quantos metros ele conseguiu produzir? O cara não sabia explicar, o cara não sabia responder. O pior, se você perguntasse pro pedreiro que estava executando, ele também não sabia te falar: ah, eu não sei quantos metros que eu fiz, cara, eu fiz tudo isso aqui. O cara não teve nenhum trabalho de medir o serviço dele, né? E paralelo a isso, você que era responsável, encarregado, também não fez essa medição. Então, controlar a produtividade é necessário. A gente não pode deixar um cara lá e acreditar só porque ele fez 8 horas de jornada que ele trabalhou de fato 8 horas. Sem medir, tudo vira achismo, tá? Então, próxima vez que você for solicitar um serviço para esse cara e falar: cara, eu tenho aqui essa parede para fazer. Quanto tempo que tem? Aí ele vai puxar na memória dele e falar: cara, da outra vez aquela parede, que era quase o dobro dessa daqui, eu gastei 10 dias. Pô, essa daqui não é nem não é a metade, cara. Mas se eu falar que é menos de 5 dias, o cara vai fazer eu trabalhar como um cachorro, velho. Vou colocar que é 5, 6. E aí é onde você começa a ter problema, tá? Então é importante você entender que produtividade tem que ser medido. Porque senão no final do mês você vai descobrir que seus custos explodiram. Explodiram por quê? Porque para atender a demanda do mês, a quantidade de serviço que estava programado na semana, você acabou fazendo mais hora extra, você acabou pagando bonificações desnecessárias para poder atingir a meta, certo? Bom, ó, importantíssimo ter na cabeça, tá? Produtividade baixo significa mais horas trabalhado, mais custo, mais atraso no cronograma. E quando o gestor ele permite que isso aconteça, tá? Essa falta de acompanhamento, ele está pegando o contrato dele, a carteira de trabalho ou, né, o contrato através de CNPJ, colocando na mão do cliente, falando: ó, cara, fica à vontade para me mandar embora, porque eu não tenho controle da sua obra, tá? Controlar a produtividade, fazer a gestão da obra, tá nesse nicho do controle. Eu sei que controlar é uma palavra complicada, porque quando a gente fala: ó, eu preciso medir o que você está produzindo, preciso entender quanto você faz por mês, por dia, as pessoas ficam com medo. Quando você é cobrado por produtividade, por apresentar o quanto você trabalha por hora, a sensação que as pessoas têm a primeira é: o cara vai me mandar embora, o cara quer saber se eu sou bom ou não. Vai mandar embora, bate esse desespero. E na verdade, nós como gestores, a gente não está nesse primeiro momento preocupado em te mandar embora, não. A gente só quer saber o nível de produtividade. É lógico que aí a gente vai começar a avaliar através dessas informações. E aí na cabeça de quem está executando é justamente o contrário. Se eu der informação para ele me avaliar, ele vai me mandar embora. Porque talvez ele até saiba que ele está produzindo pouco, tá? E ele não quer ser cobrado a mais. Ou, em outros casos, ele nem tem noção. Ele só está num achismo mesmo. Agora é diferente, quando o gestor começa a medir, ele consegue identificar, por exemplo, qual que é os gargalos que eu estou tendo, né? Pô, eu tô colocando ali o cara para poder fazer o reboque da parede e toda vez o meu reboque trava. Pô, por quê? Porque só está tendo um pedreiro para executar. Eu tenho um gargalo ali, o reboco não está saindo. Eu preciso colocar mais de um pedreiro, mais de um ajudante, se for o caso. Ele consegue identificar através desse monitoramento, né, dos indicadores, aonde que está os gargalos dele. Ele consegue cobrar, no caso você como empresa, cobrar dos empreiteiros de forma mais justa. Fala: cara, por que não está acontecendo aí? Eu estou com um relatório, sua produtividade é boa, cara, mas teve um atraso. O que justifica isso? Ou por que está baixo, né?
Ah, não sou empreiteira, eu sou a própria empresa e vou cobrar os meus colaboradores direto. A mesma situação, você tem informação para isso agora, certo? Com isso, você consegue se planejar melhor, uma vez que você sabe o que você está produzindo, como que você está produzindo, né? O que você precisa de ferramenta, tudo torna mais fácil para você voltar lá no seu cronograma e fazer um cronograma bem estruturado. Cronograma de produção, cronograma de material, um cronograma de recurso humano. Olha só como que... Lembra que eu já falei várias vezes aqui, uma coisa conecta a outra. E aqui, de novo, aqui está conectando lá com o cronograma que a gente falou lá atrás. Ou seja, a produtividade ela é importante. Se você ainda esteja se perguntando, nossa, mas por que que controlar a produtividade é importante, né? Poxa, cara, de novo, é o seu ganha-pão. Se você não fizer isso daí, outro vai fazer. E você concorda que não faz sentido pagar para duas pessoas, um para não fazer e o outro para fazer? Faz sentido. Você é gestor, você tem que ter esse controle, tá? Robert, como que eu faço isso? Nunca fiz, não tenho ideia de como que faz. É tipo papel de pão, vou lá e escrevo o que eu quero? Não, você tem que entender que existem algumas regrinhas que a gente precisa seguir, tá? Primeiro de tudo, quando a gente vai fazer uma medição de produtividade, a gente já tem que ter na cabeça da gente que isso vai se tornar um padrão. A gente pode até melhorar, mas sempre que a gente for melhorar, a gente precisa entender que existe um espaço a ser respeitado, uma notificação que precisa ser feito. Porque olha só, hoje eu avalio o seu desempenho de uma maneira. Amanhã eu avalio o seu desempenho de outra maneira. Alguma coisa não vai sair legal, tá? Principalmente porque o humano ele já não trabalha no mesmo ritmo todo dia. Agora imagina se eu ficar mudando os critérios de avaliação, vai dar problema. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É definir uma unidade de produção. O que eu vou estar medindo? Eu vou medir uma alvenaria, por exemplo? Eu tenho que pensar, como que eu posso fazer? Eu posso fazer ela linear? Vou fazer a medição em método linear? Não dá, né? A gente precisa ter um bom senso de entender que, neste caso, vai acontecer em metros quadrados. Então, quantos metros quadrados eu consigo fazer por dia, por hora? Esse é o pensamento que você tem que ter. Concretagem, eu posso, dentro da concretagem, ter várias medições, mas eu pensar na parte de lançamento de concreto, né? Eu tenho que pensar em metros cúbicos. Quanto que é essa área que eu tenho que preencher aqui de concreto e já considerando ali o acabamento, tal. Vou fazer o quê? Em metros cúbicos. Tá vendo que a gente precisa entender se é metros quadrados, metros cúbicos ou unidades de serviço. Talvez a unidade de serviço, falar, não, eu vou fazer tantos quadros de energia, instalação de 5 quadros de energia. Opa, cada quadro é uma unidade. É isso que você precisa entender. É claro que aí vem de novo. Vou fazer dia homem, hora homem. Você tem que entender qual que é a unidade. Quem está fazendo? Pedreiro? Pedreiro homem. Então, vou fazer dia homem, né? Vou fazer por hora. Pode fazer por hora também. Hora quem? Você vai controlar quem? A eficiência do lançamento de um equipamento, né? Aí seria a hora máquina. Ou você está fazendo o monitoramento do pedreiro que está ali acompanhando o concreto. Então, hora homem também, certo? A gente pode entrar mais em detalhe? Pode. A gente pode bater um papo, abrir uma aula só montando aqui como que a gente faz os KPIs da vida e esse processo. Aqui a gente está sempre baseando no Sinap, tá? E no TCPO, que são ferramentas padrões que a gente utiliza para fazer esse comparativo. Segundo ponto importante, tá? É a gente fazer a mensuração desta mão de obra, né? Por exemplo, olha só, quantas pessoas que vão trabalhar nessa atividade? Vamos imaginar lá que a gente pegou os pedreiros, tá? Eu tenho 4 pedreiros que vão executar essa atividade. Legal. Qual que é a minha capacidade de dia que eu tenho desses caras? Eles trabalham 8 horas por dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 vezes 8. Eu tenho lá que eu tenho 32 horas homens disponível. E essas horas eu tenho que distribuir as atividades que eu vou fazer. Eu posso colocar os 4 pedreiros para fazer o mesmo serviço, ou eu posso colocar os 4 pedreiros, 2 para cada lado para fazer um tipo de serviço, 3 ali, 1 aqui, não importa. Mas eu tenho que entender que no dia eu tenho 32 horas de serviço para executar. E aí, como que a gente vai calcular essa produtividade dele, né? Agora eu sei que ele tem 32 horas para executar, né? Disponível ali os 4. Eu vou entender a produtividade. A produtividade nada mais é do que pegar a quantidade produzida e dividir por hora. Por exemplo, a gente pega lá, a gente produziu 64 metros quadrados de alvenaria. Então, levantamos lá 64 metros, nós vamos dividir pelas 32 horas homem que a gente tem. A gente entendeu que a produtividade
de cada pedreiro é de 2 metros quadrado por hora homem. Ou seja, se o cara trabalha lá 8 horas, ele tem que me entregar 16 metros no dia. Se ele me entregar abaixo disso, opa, a produtividade dele já não é satisfatória. Então, a partir de agora, eu tenho uma informação. Se esse cara não me produzir esses 16 metros no dia, alguma coisa errada tem. O que isso é bom, Robert? É bom porque agora eu posso fazer um seguinte comparativo. Né? Nós temos os analistas, nós temos os estagiários que estão ali coletando informações, são os apontadores. Então o cara chega meio-dia e fala para mim assim, ó, o cara lá, meu, só fez 4 metros de alvenaria. Já deu meio-dia já. Opa! O que aconteceu para o cara fazer só 4 metros? A gente precisa entender. Faltou material, faltou equipamento, faltou ajudante? Eu já tenho já um sinalizador. Posso conversar com ele. Pô, cara, e aí, o que está acontecendo? Tal, ele me informa o problema, eu já venho com a solução. Se eu não conversar com ele e deixar passar, no final do dia, eu vou descobrir que ao invés de fazer 16, ele fez 10 metros. Ficou 6 para trás. Aí adivinha o que acontece? Amanhã, para tirar essa diferença, ou eu tenho que colocar mais gente lá com ele, vou aumentar o custo daquela operação, ou eu vou ter que pagar a hora extra para ele poder tirar essa diferença. E aí aumenta de qualquer jeito o custo da operação. Ah, Robert, será que ele não tira sozinho no dia? Não, não tira. Se ele não fez no dia passado, que era 16, já ficou 6 para trás, como que agora ele vai fazer 16 mais 6? Não vai acontecer, vai ter atraso. Então, para não ter esse problema, a gente já pega ali rapidinho, no máximo no final do dia, para poder resolver essa situação. Porque senão, imagina, eu deixo 6 metros todo dia para trás. Quando chegar no final da semana, já complicou minha vida. Olha só, se eu pegar ali e falar, cara, tem basicamente lá uma semana perdida de trabalho, um homem parado na semana. Não tem condição, né? Eu perdi um dia, na verdade, de um homem. Então, vocês têm que monitorar muito bem essa produtividade, tá? Robert, como que eu vou comparar esse índice? TCPO e SINAP, tá? É o que eu já falei. TCPO, ele é a tabela de composição de preço de obra, tá? Então, ele traz o índice médio, tá? Você não pode fazer nada abaixo disso, que fazer abaixo disso daí é chutar a canela, ali já é o valor mais baixo possível na média lá que eles conseguiram. Na verdade é o valor médio, né? Então eu considero que é o pior cenário possível. Então ele traz informações sobre o índice médio de produtividade. Já o SINAP, ele traz a base de preço e traz também a parte da composição. Então a gente consegue enxergar até mais detalhado a questão de tempo e custo dessas atividades, tá? O ideal é, primeira operação que eu faço, me baseando no SINAP no TCPO, coleto as informações, todo mundo que estiver executando qualquer atividade lá, eu vou pegar uma pranchetinha, vou pegar um cronômetro, o próprio celular e vou começar a marcar a produtividade deles. Quanto tempo que eles gastam para poder executar essa atividade. E aí eu começo a montar o meu banco de dados. A partir do momento que eu tenho meu banco de dados, eu já consigo entender, consigo visualizar melhor a minha equipe. Então eu sei quanto que eles estão produzindo, uma média por dia, uma média mensal, e isso facilita muito a vida. De novo, minha equipe não pode produzir menos que os caras. Então a gente sempre fala que a gente tem que ser pelo menos 10% melhor do que os caras. 10% acima deles a gente tem que ser, porque senão fica uma coisa meio estranha, tá? Não dá para você falar assim, não, eu tô na média do TCPO. Pô, cara, se o cara falar isso para mim, ele arrumou uma confusãozinha ali, tá? Então, tome muito cuidado. Crie seu histórico próprio, tá? Outra coisa muito importante também que a gente precisa ter isso daí. A gente precisa transformar essas informações, né, em indicadores. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente faz toda a coleta das informações. Depois a gente vai jogar para ferramentas que a gente pode produzir. Podemos pegar modelos na internet e vamos adaptando conforme a nossa necessidade, tá? Nada se cria do zero, tá? Você vai copiar de alguma coisa, vai transformar e melhorar de uma maneira que fique bom para você, para sua empresa. O que a gente pode controlar com essas informações? Ó, o avanço físico do planejado versus realizado. O que eu planejei? O que está sendo realizado? Opa, consigo ver através desses indicadores, né? Através de porcentagem, quanto que evoluiu. Posso ver a produtividade de mão de obra, posso entender se esse colaborador está executando, como o cálculo que a gente fez aqui agora do pedreiro, faço lá um acompanhamento semanal, posso ver se esse cara está produzindo na média, acima, está baixo, entender o que está acontecendo, tá? Lembra? Nada para ser punitivo, mas sim orientativo, a gente precisa entender o que está acontecendo.
Outro ponto importante, índice de retrabalho. A gente pode fazer esse controle de índice de retrabalho. Por que o pessoal está voltando lá, não está fazendo o serviço correto da primeira vez? Sabe aquela história de tipo, é melhor mal feito do que feito? Depois eu volto para corrigir? Não pode rolar. Então põe aí o índice de retrabalho que você vai perceber se está acontecendo alguma coisa desse tipo de situação. Outro dado de produtividade que entra como produtividade é muito importante é a gente controlar a questão de faltas, tá? Então, quando você faz esse monitoramento, você consegue entender se a sua produtividade está oscilando muito por causa da ausência de colaboradores e isso facilita muito aí nas tomadas de decisões, tá? Consumo de material também, então a gente pode fazer um controle. Estava programado gastar 10 sacos de cimento para 2 dias. Espera aí, como que eu gastei 20? Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, é muito importante. E claro também, para não deixar passar, a gente tem que ter muita atenção em alguns erros que são comuns, tá? Primeiro, medir a produtividade de ser um padrão. O cara vai lá, começa a registrar de qualquer jeito, da cabeça dele, ele acha que aquela execução que o cara tá fazendo tá certo, e aí ele fala, não, cara, no meu ponto de vista, o cara tá fazendo tantos por metro, tá? Mas espera aí, você foi lá consultar, você realmente está usando essa referência a seu favor? O cara de fato fez isso, você está chutando, você pegou a trena para medir quanto que ele fez ali o metro quadrado? Então tome muito cuidado, tá? Não chuta não. Outra coisa, não compara, não é que não compara, né? Não deixe de fazer uma comparação no primeiro momento. Às vezes a pessoa está sem parâmetro e ele fala, puta, cara, não vou perguntar para alguém, eu não conheço TCPO, Sinap normalmente é assim, não vou perguntar para ninguém. Não, não faz isso, cara. Vai atrás do Sinap, vai atrás do TCPO. Não sabe? Pergunta para alguém que já executou, pelo menos para você ter alguma referência. É importante a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? E outra coisa importante também independente aí de você estar usando planilha ou sistema, mas você usar uma coisa muito complexa, que confunde quem está preenchendo e confunde quem está fazendo a leitura desses dados. Então usa uma coisa muito simples para facilitar a sua vida, tá? E, de novo, repetindo primeiro, não faça medição por olho, tá? O famoso olhômetro. Por que eu tô falando isso? Que é normal, o cara fica com medo de perguntar pro pedreiro quanto metro que ele fez, ou chegar lá com a treina e falar, cara, eu preciso medir aqui agora. E aí ele bate um olho e fala, tem 10 blocos ali, e ele nem tá vendo direito o bloco, ele esqueceu que na frente do pedreiro tem 2 blocos. Ah, não, o cara fez tanto, então tome cuidado. Tá, chega lá, pede licença, fala, opa, beleza, amigão? Ó, hora da conferência, e aí, como que a gente tá? Ó, preciso verificar aqui, quanto que você produziu? Ah, produzi X. Lá atrás, quando eu trabalhava em obra não, na empresa, e eu era apontador, o que eu fazia? Nós tínhamos uns cestos, né, de produção de peça. Então, toda vez que completava 100 peças, eu fechava esse cesto, colocava uma etiqueta, passava lá um stretch para ninguém tirar e nem colocar peça. Então, fazer essa marcação. Na obra, o que eu recomendo para o pessoal fazer quando é alvenaria? Vai lá e faz uma marcação simples, com giz. Então, vai ali e dá uma riscada. Puta, eu sei que o cara fez até aqui agora. Na próxima, eu já tenho uma noção e, lógico, vai anotando, né? Porque chega lá, o cara fez 3 fiadas. Na próxima que eu vou fazer a vistoria, eu já sei que é a 4ª fiada para cima. Então, tudo isso é um mecanismo que vai te ajudar aí no seu controle, na sua captação de informação, tá? Bora treinar? Vamos treinar. Pega aí, ó. Pega um trabalho, escolhe uma atividade, seja pintura, alvenaria, concretagem, não importa. Vai lá, pega ela, põe no papel. Aí você vai lá no Sinap, procura qual que é a unidade que eu vou medir. Vou medir com metros quadrados, metro cúbico, vai ser hora homem, vai ser dia homem dia. Você precisa definir essa estrutura. Você vai fazer a mesma conta que a gente fez aqui, estimar a produtividade dele, fazer o cálculo, vai comparar lá no TCPO e no Sinap para ver se está batendo e começa a registrar essa informação. Ah, Robert, mas eu não tenho essa obra ainda, eu estou estudando. Começa a simular na sua cabeça, só para você ter uma ideia, começa fazendo conta. Poxa, um pedreiro, ele faz tantos metros por hora, né? A gente viu que ele está fazendo 2 metros por hora. Pois, se eu tiver uma obra de 300 metros para ele executar, quantos dias que eu preciso? Pô, eu preciso de X dias. Não, mas eu tenho que diminuir isso daí pela metade do tempo. Vou colocar um pedreiro a mais. Você começa a brincar com os números, tá? É muito importante você fazer isso. E claro, lembre-se que a produtividade, ela não é sobre cobrar o cara ser mais rápido, tá? É sobre medir, é sobre comparar, é melhorar, né? Ter uma melhoria contínua. A gente não quer que o cara, faça mais rápido aí porque eu tô tímido. Não, cara, eu quero que você faça no tempo certo, nas condições certas. Não quero um serviço porco, não quero um serviço de baixa qualidade.
Quero um serviço constante, um serviço eficiente, um serviço que realmente eu não preciso voltar para ter um retrabalho, certo? Próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre reuniões de obra, que é um ponto fundamental e é um outro grande problema da obra. Pô, sacanagem, grande problema de novo, Robert. Você tem que aprender a fazer reunião, cara. Reunião é um negócio que a gente tem que ficar muito esperto. Tem alguns macetes aí que eu vou te contar no nosso próximo encontro.